Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste domingo, e quero saber como foi o seu domingão. Tirou o domingo para relaxar, para descansar, fez aquele churrasquinho com a família, macarronada no almoço, como é que foi o domingão aí? Ou então passou o domingo trabalhando, né? Muita gente também trabalha aos domingos. Conta pra mim como foi esse domingão pós-derrota do Vasco, né? O Vasco sempre dando um jeito também de deixar a gente um pouquinho mais estressado. Ontem não jogou absolutamente nada e foi derrotado pelo Madureira. E neste vídeo, nessa segunda edição, vamos falar aqui, repercutir ainda um pouco a entrevista do Marcelo Cabo, né? A entrevista pós-jogo do Marcelo Cabo, se você for pegar ali algumas entrelinhas, dá para perceber que ele deixou claro que vê necessidade de reforços para a sequência da temporada. Eu acho que todo vascaíno também vê essa necessidade, né? O Vasco precisa se reforçar para a sequência da temporada, para a Copa do Brasil e para a Série B. Vamos falar sobre isso depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, conta aí com o seu like, né? Seu likezinho é muito importante, mete aí o dedão no like e se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, e ontem ficou escancarado que o Vasco precisa de reforços para a sequência da temporada, né? A Série B vai ser uma competição muito difícil. O Vasco tem a obrigação de voltar para a primeira divisão, né? Tem que ficar entre os 4. E é claro, o torcedor vascaíno quer o título, né? Não quer só subir. O Vasco é muito grande, o Vasco tem que subir e ser campeão. Então a exigência evidente é que o Vasco suba e brigue pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ontem ficou assim bastante claro que o elenco ainda é curto, né? O Vasco está conseguindo montar ali um time competitivo. O time titular já mostrou que é competitivo, né? Fez boas partidas. Os clássicos do Campeonato Carioca, o Vasco não perdeu, empatou com o Fluminense, empatou com o Botafogo, venceu o Flamengo. Os jogos da Copa do Brasil, o Vasco conseguiu avançar de fase. Então os jogos que realmente interessavam, o time se saiu bem nesses testes. Mas o time reserva / sub-20, quando entrou em campo, deixou ali o torcedor preocupado, né? As duas primeiras rodadas ali com o sub-20 foram 2 derrotas para Portuguesa e Volta Redonda. Ontem contra o Madureira, mais uma vez o time sub-20 e mais uma vez outra derrota, né? Então mostra a fragilidade e aquilo que eu falei até no vídeo anterior, né? Na primeira edição aqui do nosso Giro de Notícias. A Série B vai ser uma competição longa, né? Decorrer aí da temporada, vai ter muito jogo um em cima do outro, e aí você pega uma partida que o Vasco vai ter ali 2 ou 3 suspensos, ou alguém lesionado, um suspenso e 2 ou 3 lesionados, enfim, e aí você tira 3 ou 4 peças desse time titular. Quando entra essas 3 ou 4 peças do time reserva, vira um Deus nos acuda, né? O time perde muita força porque o banco de reservas não consegue manter o mesmo nível ali do time titular. Então ficou evidente que o Vasco precisa de algumas peças aí, principalmente para reforçar o seu elenco. Talvez não precise assim de tantas peças para o time titular, mas para reforçar o elenco, com certeza o Vasco precisa de peças. E o Marcelo Cabo deixou ali na entrelinha, né? Na sua entrevista coletiva, deixou nas entrelinhas que sim, tem a possibilidade de chegada de reforço, que ele vê a necessidade de chegada de reforço. É claro que ele não foi incisivo, né? Não falou daquele jeito, não, a gente vai no mercado, vai buscar, etc e tal. Até para valorizar os jogadores que ele tem, mas se você pegar nas entrelinhas da entrevista que ele deu, ele fala ali da necessidade de trazer mais alguns reforços para algumas posições. Veja só o que disse o Marcelo Cabo. Avaliar os jovens jogadores colocando para jogar, né? Dando continuidade a essa oportunidade que a Taça Rio me traz. Cara, o que poderia mudar talvez se eu tivesse com a equipe principal hoje, perdendo o jogador no primeiro tempo, eu poderia sair também perdendo de 1-0. E eu fiquei muito satisfeito com a entrega dos jogadores, com a entrega tática deles, né? Eles competiram a todo momento com -1, e no final do jogo ali a gente teve 2 chances de empatar o jogo. Então assim, a gente internamente estamos analisando a possibilidade de chegar pontualmente a alguns reforços, mas eu preciso potencializar esses jogadores, eu preciso continuar. Eles têm me dado um retorno em treinamento e hoje eles me deram um retorno no jogo muito bom, né? Nós temos jogadores com 18 anos, 17 anos, 19 anos no campo e apostar. A gente precisa ter convicção no nosso planejamento e ter convicção nesses jovens jogadores do Vasco. Então é isso que eu peço, confiança nos meninos, porque hoje
eles representaram muito bem o Vasco aqui, com uma entrega muito grande honrando a camisa do Vasco. Tá aí, né? Eu acho que é evidente para o torcedor do Vasco que a gente precisa de alguns reforços, principalmente para algumas posições que estão mais carentes, né? Precisa de um lateral reserva para o Zeca, precisa de um jogador ali para o meio campo, um camisa 10, para fazer ali a posição do Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel que recentemente não pôde jogar por estar lesionado, né? Ele é um jogador que tem esse histórico de lesão. Então, ano passado a gente tinha o Benítez na mesma situação, que o Benítez jogava um jogo e ficava 3 sem jogar e o Vasco não tinha um reserva. Não dá para ficar contando com o Carlinhos. Não dá para o Carlinhos ser o reserva imediato aí do Marquinhos Gabriel ou de qualquer outro jogador do meio campo. Acho que o Vasco precisa de um jogador para o meio campo, precisa de um atacante ali para ser o reserva do Germancano, né? Talvez um atacante com características um pouco diferentes do Germancano, atacante mais alto, para talvez em jogo na Série B você usar a bola aérea, tentar um gol de cabeça, etc e tal. Acho que precisa de um atacante com essas características também. Talvez mais um volante, né? Existe aí a possibilidade, por exemplo, de uma venda do Bruno Gomes, então pode ser também uma posição que fique carente. Enfim, acho que o Vasco acho não, né? Com toda certeza, acho que todo mundo tem essa certeza que o Vasco precisa de mais algumas peças de reposição para a sequência dessa temporada. Isso ficou também ali nas entrelinhas, ficou evidente que o Marcelo Cabo também tem essa linha de pensamento. E ontem foi a estreia do Rômulo, né? O Rômulo aí, reforço para essa temporada, né? Ontem jogou como capitão do time, inclusive, mas saiu ali aos 38, 39 minutos do segundo tempo. Estava programado para ele jogar ali os primeiros 45 minutos, mas saiu um pouquinho antes, porque sentiu ali alguma coisinha, um incômodo na coxa, pediu para ser substituído até para não forçar mais. E o Marcelo Cabo também, na sua entrevista coletiva, fez questão ali de tranquilizar a torcida do Vasco, né? Que conversou com o Rômulo, conversou com os médicos e tá tudo bem com o Rômulo. O Rômulo deve ser opção já para esse jogo da volta contra o Madureira. Não foi nada de grave, ele pediu para sair exatamente para se prevenir, né? Para não se tornar algo mais grave. Estava programado para ele jogar 45 minutos, jogou ali por cerca de 39, 38 minutos. Veja o que disse o Marcelo Cabo. A gente fez uma reunião essa semana para analisar o aproveitamento do Rômulo. O Rômulo estava pautado para jogar 45 minutos. E aí era a minha opção de iniciar com ele ou eu entrar com ele durante o jogo. Como eu conheço bem aqui e sabia que ficaria um jogo de muita bola aérea, muita segunda bola, e o Rômulo tem como um dos seus pontos fortes a bola aérea, eu optei em começar com ele, utilizá-lo no primeiro tempo, tá? E no intervalo ele iria sair, que estava planejado para ele 45 minutos, como para outros jogadores que nós usamos assim, né? No final do jogo ali ele sentiu a perna pesar um pouco, então ele é um jogador muito experiente, pediu para sair 5 minutos antes, da onde ele sairia normalmente no intervalo. Mas o primeiro exame do vestiário não é nada. Eu conversei pessoalmente com o Rômulo, ele falou que não chegou a fisgar, não chegou nada. Ele vem de um trabalho muito bem feito pela preparação física e o planejamento era os 45 minutos para que ele pudesse já ganhar ritmo conjunto. E é o que vocês viram no tempo que ele estava em campo. Um jogador muito experiente, que organiza muito a saída de bola. Nós ganhamos muito na bola aérea dele. Haja visto que hoje o Vasco, com -1, não tomamos gol de bola parada, né? Eu reputo que o gol do Madureira foi uma bola que o jogador do Madureira puxou para a área de costa e eles tiveram a felicidade de cair no segundo pau num jogador, como poderia ter caído na cabeça do Tenório. Então, assim, o Rômulo se ouve muito bem, tranquilizar a torcida do Vasco, já foi feita uma primeira avaliação dele, então não é nada demais, ele só antecipou sua saída em 5 minutos, que ele sairia no intervalo. Então é isso, né? Que bom que não teve nada de grave com o Rômulo. Ele vai ser um jogador muito importante aí para a sequência da temporada. Bom, para finalizar o vídeo aqui, vamos falar de Lucas Santos, né? Lucas Santos é um jogador que está ali encostado pelo Vasco, né? Tá treinando em separado e o Vasco tentando arrumar um destino para o Lucas Santos. E a notícia que surgiu hoje é que o Vasco ofereceu o Lucas Santos para o Brasil de Pelotas, para o Brusque e para o Londrina, mas não houve interesse desses 3 jogadores pelo Lucas Santos. E cerca de 10 dias depois surgiu uma possibilidade de negociação com o Vila Nova de Goiás. No entanto, as conversas não evoluíram com o Vasco porque o Vila Nova não queria pagar salários, né? Queria que o Vasco arcasse com o salário do Lucas Santos. O Vasco não queria arcar com o salário sozinho e a negociação aí não avançou. Então tá difícil aí para o Vasco arrumar um destino para o Lucas Santos. A informação aqui é do site torcedores.com, que diz ainda que o empresário do Lucas Santos segue aí buscando, né, um novo destino para o jogador, um novo clube para ele jogar o seu futebol.
Eu vou ficando por aqui, volto amanhã na segunda-feira para falar mais sobre o nosso Vascão, trazer mais novidades e deixar a galera bem informada. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva, até a próxima, fui!